Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz. E o vídeo de hoje eu já vou adiantar para vocês que é um vídeo longo, tá? Não vou nem fazer uma introdução muito grande. O vídeo de hoje ele vai ser sobre os Bridgertons novamente. Sim, eu vou falar dessa história até geral cansar, porque eu estou chateada com a adaptação? Estou, né? Já sabemos disso, já falei sobre isso antes. Então, no vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês cenas que eu gostaria muito de ter visto na adaptação, e no caso não teve, porque eles mudaram toda a adaptação. Então, essas são apenas algumas, e eu precisei pedir ajuda aos universitários, porque por mim eu colocava o livro inteiro. Sabe a impressão que eu tenho? Assim, posso estar muito equivocada, mas a impressão que eu tenho é que esse livro aqui, ele é um roteiro pronto. Ele é um roteiro pronto, ele tem muito diálogo, então qualquer pessoa que quiser realmente seguir essa história de forma fiel, consegue, gente. É só pegar esse roteiro, sentar ali, ó, no Wattpad mesmo, você consegue fazer um roteiro maneiro, porque ele praticamente está pronto aqui dentro do livro. Quero mudar uma cena ou outra? Tranquilo, você pode mudar a cena que você quiser e ainda vai conseguir manter toda a história que importa. Ah, Ju, mas é porque não tem conteúdo suficiente para uma série. Cara, faz uma minissérie então, faz uma minissérie de 4 episódios. E conta essa história. A gente tem aí Orgulho e Preconceito, que fez uma minissérie e contou a história ali tintim por tintim igual o livro. A gente teve Norte e Sul, que fez também ali uma minissérie, 4 episódios, contou tintim do livro. E a gente tem agora os Bridgertons. Poderia ter feito isso também. Eu entendo que a proposta é outra, a gente tá pegando um pouco no pé, porque eu gosto do livro, tá? E eu vou querer comparar porque a história foi se basear nele, agora aguenta as consequências, né? Pra isso que eu tô aqui. Então hoje a missão é compartilhar com vocês as minhas cenas favoritas que eu gostaria de ter visto e não estavam na série, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Eu espero que você entenda que eu não estou dizendo que a série é ruim, eu estou dizendo apenas que, como fã do livro, eu gostaria de ter assistido essa versão e não aquela versão que eles fizeram. Com certeza tem outros canais aí que estão falando horrores de positivo da série, que estão elogiando. Eu tenho amigas que amaram e tá tudo bem também, porque tá tudo certo amar a série, não tem problema nenhum, todo mundo pode amar. Eu gostei muito dela, só que, de novo, meu espacinho, eu quero fazer os meus vídeos comparando com o livro. Se você gostar desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, você pode se inscrever no canal. Em 2021 vai ter muito mais conteúdo de Os Bridgertons aqui nesse canal. Em janeiro, logo na primeira semana, já teremos vlog de leitura de O Visconde que Me Amava, então se você quiser acompanhar também, não deixe de se inscrever. E você pode ajudar o canal agora deixando o seu aplauso, é um botãozinho que tem aqui embaixo na tela. Você clica nele e você pode doar para o canal de 2, acho que até R$50, mas são valores simbólicos, você pode ajudar com um valor bem pequenininho o canal e eu recebo uma mensagem personalizada sua, vai ficar destacado aqui no vídeo. Então, se você quiser colaborar com o canal, você pode fazer essa doação aqui. Eu agradeço de coração pela sua visualização e bora para as cenas. Cena número 1, a forma como a Daphne e o Simon se conheceram. Diferente da série, o Simon e a Daphne, eles se conhecem pela primeira vez em um corredor. Ela está sozinha com o Nigel. O Nigel está sendo extremamente inconveniente, mas ele ainda não é tão horrendo quanto fizeram ele parecer na série. Ele está completamente bêbado, ele está insistindo que a Daphne precisa se casar com ele, que ele ama a Daphne, blá blá blá. E o Simon tá escutando a discussão dos dois escondido, ele não sabe exatamente se ele deve intervir ou não nessa discussão. E ao mesmo tempo que ele decide que vai, ele decide que não, ele decide que vai, ele decide que não, até que chega um momento que ele decide que vai ajudar a Daphne, mas não é necessário porque ela senta ali o socão na cara do Nigel, ele cai no chão, fica desmaiado porque ele está completamente bêbado, e o Simon chega e aí ela pergunta: quem é você? E ele fala: bom, eu pensei que eu poderia vir aqui te resgatar, mas aparentemente você não precisa de resgate nenhum. Os dois começam a conversar, ele começa a oferecer ajuda pra ele lidar com toda a situação do Nigel, não dá certo a ajuda, eles não chegam num acordo de que tipo de ajuda que vai ser, eles vão conversando, ela vai se mostrando extremamente moleca, extremamente atrevida, ele vai cada vez mais se interessando por ela, e ele fala: essa menina é gata pra caramba, eu tô completamente apaixonada, e ela é incrível, ela é muito diferente de todas as meninas que eu já vi, eu quero dar um cata nela. Enfim, basicamente, é os dois no escurinho ali, tentando resolver toda aquela situação do Nigel e ao mesmo tempo ainda sentindo uma baita atração um pelo outro. E aí nós temos dois momentos que descrevem exatamente o tipo de sentimento que eles estão tendo um pelo outro. O do Simon é o seguinte: Simon sentiu uma estranha admiração por aquela garota. A maioria das mulheres que ele conhecia estaria histérica a essa altura, mas ela, quem quer que fosse, porque ele ainda não sabe o nome dela, havia dominado a situação com firmeza. E agora demonstrava uma generosidade de espírito impressionante. O fato de conseguir pensar em defender aquele sujeito
escapava à sua compreensão. Ela se levantou, limpando as mãos na seda verde do vestido. Tinha arrumado os cabelos de modo que um cacho grosso pendia sobre seu ombro, ondulando de forma sedutora acima de seus seios. Simon sabia que deveria estar escutando. Ela tagarelava sobre alguma coisa como as mulheres costumam fazer, mas parecia incapaz de desviar os olhos daquele cacho de cabelos escuros. Parecia uma fita de seda roçando o pescoço longilíneo dela, e Simon sentiu uma vontade inexplicável de diminuir a distância entre eles e acompanhar o caminho dos cabelos dela com os lábios. Ele nunca havia flertado com uma menina inocente, mas todo mundo já o havia julgado como um libertino. Queria só um beijo. Apenas um beijinho. Eu gostaria muito de ter visto esse momento. Ela falando, tagarelando, falando, e ele só olhando pra cara dela e pensando, cara, eu quero beijar essa garota. É só isso que eu quero fazer. Eu só quero dar um beijo nessa menina. Porque eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô completamente atraído por ela. E aí a gente tem uma descrição de como a Daphne se sente pelo Simon também, nesse encontrinho aí no escurinho, que não é do cinema, que é do corredor. E como faremos isso? Ele ofereceu um irresistível sorriso de lado. Não faço a menor ideia. Por um instante, Daphne se esqueceu de respirar. Justo quando havia concluído que seu suposto salvador era irremediavelmente arrogante, ele tinha que lhe sorrir daquela maneira. Era um daqueles sorrisos de menino, do tipo que derrete corações femininos num raio de 15 quilômetros. E para desespero de Daphne, era muito difícil continuar irritada com um homem com um sorriso daquele. Tendo crescido com 4 irmãos, todos especialistas natos em deixar moças encantadas, ela pensava ser imune a isso. Mas tudo indicava que não era. Estava com o coração martelando, o estômago dando os saltos e os joelhos trêmulos. Cara, por que a gente não teve esse momento na série? Eu não sei como alguém pode olhar e falar, não, a série foi muito melhor, o encontro dos dois faz muito mais sentido. Eu não aceito isso. E aí depois disso eles seguem discutindo toda a questão do Nigel, o que eles vão fazer, e eu sei que no fim o Simon sai enfesado com ela, porque depois ela acaba mudando de ideia, ela fala, vamos deixar ele aí mesmo, e ele fala, meu anjo, pra que você pediu todo o meu esforço se você só ia deixar o cara jogado aí de novo? Eu tô bravo. E aí ele sai andando e ela fica tipo, what? É muito, muito legal o primeiro encontro dos dois. Sinto muito que essa cena não tenha na série porque teria feito toda a diferença. Hyacinth diz pro Duke esperar por ela. Hyacinth é uma das irmãs mais novas da Daphne, se não me engano na história ela tem 10 anos, e ela é super tagarela, como todos os Bridgertons e como a Daphne, como todas as irmãs. Ela também tá sendo criada com 4 irmãos. Isso é algo que infelizmente não tem na série, mas a Daphne repete isso o tempo todo. Ela sempre usa como argumento pra ela saber tanto sobre o Simon. É porque ela foi criada sempre com 4 irmãos, ela sabe como os homens são e blá blá blá. E a Hyacinth, ela já é super esperta pra idade dela, então a gente tem a seguinte conversa. Como na noite anterior, Simon falou pouco, preferindo observar as interações, muitas vezes barulhentas, da família de Daphne. Mas Hyacinth parecia reservar outros planos para ele. Olá, Vossa Graça, disse ela sentando-se ao lado dele sobre a toalha que um dos lacaios estendera para o piquenique. O senhor gostou da visita ao observatório? Simon não pôde deixar de sorrir ao responder. Gostei sim, com certeza, senhorita Hyacinth. E você? Ah, eu gostei muito. Gostei principalmente da sua aula sobre longitude e latitude. Bem, eu não sei se chamaria de aula, falou Simon, sentindo-se de repente meio velho e enfadonho. Na outra ponta da toalha, Daphne se divertia com a aflição dele. Hyacinth apenas sorriu com um ar coquete. Seria isso? E perguntou. O senhor sabia que Greenwich também tem uma história muito romântica? Daphne começou a gargalhar, a traidorazinha. É mesmo? Conseguiu dizer Simon com algum esforço. Afirmou Hyacinth com tamanha expressão de sabedoria que Simon imaginou se não havia uma matrona de 40 anos dentro do seu corpo de 10. Foi aqui que Sir Walter Raleigh estendeu sua capa no chão para que a rainha Elizabeth não precisasse sujar os sapatos numa poça. É mesmo? Indagou Simon, levantando-se e examinando a área. Vossa Graça! Hyacinth voltou a mostrar a impaciência de uma criança de 10 anos quando se levantou de um salto. O que o senhor está fazendo? Examinando o terreno, informou ele. Lançou um olhar enigmático para Daphne. Ela estava encarando-o com alegria, bom humor e algo mais que fez com que sentisse o seu peito inflar de orgulho. Mas o que está procurando? Insistiu Hyacinth. Poças. Poças? A expressão dela foi sendo tomada pelo deleite, quando entendeu o que ele estava querendo dizer. Poças!
Isso mesmo. Se vou ter que estragar uma capa para poupar os seus sapatos, senhorita Hyacinth, gostaria de saber disso com antecedência. Mas o senhor não está usando uma capa. Ah, minha nossa, respondeu Simon com um tom de voz que fez Daphne sentada no chão gargalhar. Isso quer dizer que terei de tirar a camisa. Não! Gritou Hyacinth com a voz estridente. O senhor não precisa tirar nada, não há nenhuma poça. Graças a Deus, suspirou Simon, levando dramaticamente uma mão ao peito. Estava se divertindo muito mais do que jamais imaginara ser possível. Vocês, moças da família Bridgerton, são muito exigentes, sabia disso? Hyacinth olhou para ele com um misto de desconfiança e alegria. A desconfiança afinal venceu. Suas mãos foram parar nos jovens quadris quando ela estreitou os olhos e perguntou: "O senhor está brincando comigo?" Ele sorriu para ela. "O que a senhorita acha?" "Acho que sim. Pois eu acho que tenho sorte de não haver nenhuma poça por aqui." A menina pensou por um instante. Se decidisse casar com a minha irmã, disse ela, fazendo Daphne se engasgar com o biscoito, terá minha aprovação. Simon não estava comendo nada, mas também se engasgou. Mas se não casar com ela, continuou Hyacinth sorrindo timidamente, eu ficaria muito agradecida se esperasse por mim. Para a sorte de Simon, que tinha pouca experiência com meninas pequenas e nenhuma ideia de como responder, Gregory apareceu correndo e puxou os cabelos da irmã mais nova. Ela saiu correndo atrás dele na mesma hora, determinada a se vingar. Se você falar pra mim que a série não precisava de ter essa cena, eu desisto. Violet puxando as orelhas dos filhos. Ah, eu causei uma polêmica. No meu vídeo anterior, onde eu faço análise de livro versus série, eu comentei que a Violet da série é extremamente apagada. Surgiram pessoas falando que eu estava louca, que a Violet da série é incrível. E de fato ela é, quando a gente não tem com quem comparar ela. A Violet do livro, ela é muito melhor, e eu tenho algumas cenas pra comprovar isso. Essa é a primeira delas. A Daphne e o Simon tiveram uma briga por conta daquele momento do filho e blá blá blá, e eles tiveram um tempo afastados, os irmãos foram ficando agoniados com isso. O Anthony chegou a ir visitar ele e falar: volte pra sua esposa, pelo amor de Santo Cristo, eu vou ser obrigado a te dar um saco de papo. E aí a gente tem então o Simon voltando pra casa pra se encontrar novamente com a Daphne, resolver toda a situação entre eles, e com isso os irmãos decidem invadir a casa dos dois, tá bom pra vocês, e obrigar que o problema entre eles seja solucionado. Os irmãos da Daphne, eles são maravilhosos, eles são incríveis. Na série não é, aqui eles são. E aí a Violet, ela simplesmente fala: meu Deus, eu vou ter que dar um jeito nisso porque tá insuportável. Minha filha não vai conseguir manter o casamento com esse troglodita invadindo a casa dela e estragando o casamento. E é essa cena que a gente tem, que no caso não esteve na série e que deveria. Eu sabia que ia encontrar vocês aqui, falou em tom acusatório. Nunca conheci pessoas mais teimosas e estúpidas. Daphne não escutou o resto do discurso da mãe. Simon estava rindo muito alto em seu ouvido. Ele a magoou, protestou Benedict. Como irmãos, é nosso dever respeitar a capacidade dela de resolver os próprios problemas. E ela não está parecendo muito magoada agora. Isso porque, se disserem que foi porque vocês invadiram a casa dela feito um bando de débeis mentais, eu vou matá-los. Os três se calaram. Agora, continuou Violet, acredito que está na hora de irmos embora. Não acham? Como os filhos não a obedeceram com a rapidez que ela gostaria, Violet estendeu a mão. Por favor, mamãe, uivou Colin. Não a... Ela pegou a orelha. Orelha, concluiu ele tristemente. Daphne agarrou o braço de Simon. Ele estava rindo tanto que ela teve medo que ele despencasse escada abaixo. Violet guiou os filhos para a saída com um grito de andem. E então se virou para Simon e Daphne. Bem-vindo a Londres, Hastings, disse ela, presenteando com um sorriso largo e brilhante. Mais uma semana e eu mesma o teria arrastado de volta. Então saiu e fechou a porta atrás de si. Simon se virou para Daphne, ainda sacudindo-se de tanto rir. Aquela era mesmo a sua mãe? Perguntou. Ela pode ser bastante surpreendente. Percebi. Simon gaguejando. Gente, eu sei que essa é uma das cenas mais polêmicas do livro. Muita gente não consegue entender o que aconteceu na cena. Muita gente condena todo o livro por conta do que acontece nesse momento da história. E eu acho que você precisa ler o livro inteiro para você conseguir tirar suas próprias conclusões a respeito dessa cena. Mas é a cena problemática que a gente sabe que tem, que na série eles deram uma suavizada. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Inclusive, gostei da forma como eles fizeram. Só que tem uma coisa muito importante que acontece com essa cena. O Simon, ele fica tão abalado com relação ao fato de que, depois do que aconteceu, ele pode acabar tendo um filho, e é algo que ele não quer nessa altura da história, que ele vai argumentar com a Daphne e ele acaba gaguejando. Ele não consegue falar as coisas direito, e é ali que a gente vê a extensão dessa questão da gagueira dele, de como ele fica frágil, de como ele construiu uma capa toda para se proteger, e naquele momento ele tá extremamente vulnerável. Eu sei que para muita gente pode não fazer diferença, mas eu gosto de ver o personagem
personagem na sua parte vulnerável da história. Eu gosto de ver que o Simon, ele não é só aquela casca que ele mostra pra todo mundo, sabe? Abriu a boca pra xingá-la, pra castigá-la, por traí-lo, por ter tirado proveito dele, mas estava com a garganta apertada e a língua inchada, então não conseguiu sequer articular uma palavra. Daphne olhou pra ele horrorizada. Simon? Sussurrou. Ele não queria isso. Não queria que ela o olhasse como se ele fosse uma aberração. Ai, Deus. Deus, ele se sentiu como se tivesse 7 anos de idade de novo. Não conseguia falar, não era capaz de fazer a boca funcionar, não sabia o que fazer. A expressão de Daphne era de pura preocupação, mas ele não queria a piedade dela. Tipo, eu gosto muito do impacto dessa cena porque o relacionamento dos dois, ele não é perfeito, ele é cheio de falhas. A Daphne é cheia de falhas, ele próprio é cheio de falhas. E eu sinto que, mesmo mudando a parte mais pesada, né, que na série eles deram uma suavizada boa, mesmo mudando aquilo, eu sinto que naquele momento, isso faz com que ele fique extremamente vulnerável, extremamente frágil. Dava pra ter colocado toda essa vulnerabilidade dele em cena. Cena da Violet explicando pra filha como funciona a noite de núpcias. E você não deve ficar nervosa. Tenho certeza de que o Duque será muito gentil. Daphne pensou no beijo ardente de Simon. Gentil não parecia ser o caso. Mas Violet levantou-se num salto. Muito bem, foi só isso que eu vim dizer. Tenha uma boa noite. É só isso? Violet acelerou a caminho da porta. Sim. Encarou a filha com um olhar culpado. Você estava esperando alguma outra coisa? Estava! Daphne correu atrás da mãe e se atirou contra a porta para que ela não pudesse escapar. Você não pode ir embora depois de me dizer só isso. Violet olhou pela janela com um ar melancólico. Daphne deu graças a Deus pelo fato de seu quarto ficar no segundo andar, senão não descartaria a possibilidade da mãe tentar sair por ela. Daphne, falou Violet com a voz engasgada. Mas o que eu devo fazer? O seu marido saberá, respondeu Violet de forma recatada. Eu não quero fazer papel de boba, mamãe. Violet soltou um gemido. Você não vai fazer papel de boba. Confie em mim, os homens são... São o quê, mamãe? A essa altura, não só o rosto de Violet estava vermelho, mas também o pescoço e as orelhas. Os homens são fáceis de agradar, murmurou ela. Ele não vai se decepcionar. Mas chega, retrucou Violet com firmeza. Eu já lhe disse tudo o que minha mãe me disse, não seja uma boba nervosa e faça o possível para ter um filho. Daphne ficou boquiaberta. Quê? Violet soltou uma risada nervosa. Eu me esqueci de mencionar a parte sobre o bebê. Mamãe! Muito bem, os seus deveres conjugais, quer dizer, a consumação, é como se fazem os bebês. Daphne se apoiou na parede. Então a senhora fez isso 8 vezes? Tiraram essa cena. Não! Daphne ficou confusa. As explicações da mãe estavam sendo vagas demais e ela ainda não sabia exatamente o que eram os tais deveres conjugais. Mas alguma coisa não estava batendo. Mas para ter 8 filhos, a senhora não teria que ter feito 8 vezes? Violet começou a se abanar furiosamente. Sim. Não. Daphne, isso é muito pessoal. Mas como a senhora poderia ter tido 8 filhos se eu fiz mais do que 8 vezes? Admitiu Violet em uma voz muito baixa, com uma expressão de quem queria atravessar a parede. Daphne encarou a mãe com incredulidade. Fez? Violet sendo Violet, maravilhosa, essa cena é incrível. De novo, não entendo por que eles fazem isso nas adaptações. Então, essas são algumas cenas. O livro inteiro é um livro favorito, tipo, é um livro cheio de cenas incríveis. Foi muito difícil selecionar essas cenas, então se eu deixei de falar alguma que você gosta muito, é só você deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de fazer um segundo vídeo com o livro inteiro, se vocês quiserem. Aquela mentira, eu não posso fazer o livro inteiro. Mas, enfim, eu queria compartilhar com vocês esses momentos, porque eu sinto que se a gente tivesse esses momentos na série, ela seria ainda mais incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!